Bom, no exemplo 26 falávamos sobre o conceito de programação modular e sobre os módulos, né? Como importar os módulos, como usar suas funções, atributos. Nesse exemplo 27 nós vamos falar sobre packages, pacotes. O que são pacotes? Bom, packages, ou pacotes, é um diretório com arquivos Python e um arquivo com nome init.py. Então isso é um package, é uma pasta com arquivos Python, mas tem que ter um arquivo com o nome init.py, de inicialização. E é possível colocar diversos módulos num pacote. E quando você tem assim a.b, por exemplo, ou sys.pf, por exemplo, você pode ter um submódulo do pacote A, por exemplo, quando você tem a.b. Então, é como se tivesse assim, a.b, é como se fosse B é um submódulo do pacote A. O pacote P1 e P2 podem ter os mesmos módulos com o mesmo nome de A, totalmente diferente, porque eles estão em endereços diferentes. Então, um exemplo aqui de pacote seria, por exemplo, aqui esse endereço aqui é x27 simples pacote. Então, nesse pacote você tem init.py. Então, esse endereço simples pacote, você tem essa pasta init pacote, você tem um arquivo init.py e tem outros dois módulos, a.py e b.py. Ok? E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos no script aqui, né? Vamos chamar o Python. Então, Python. E aí, Python 3.6.5. Eu vou importar aqui, ó, esse endereço é x simples pacote. Importar essa pastinha aqui é x simples pacote. Então vamos lá, import x27 simples pacote. Então no meu código do Python eu importei, pronto. Agora nesse pacote eu tenho os módulos A e B, né? Então eu vou colocar assim, from x27 simples pacote import a dois módulos, vírgula b. Então, beleza, importei dois módulos desse pacote. E dentro do A e dentro do B nós temos funções. Então, por que tem na função? Como eu coloquei from aqui, né? Veja, eu coloquei esse from aqui, então não preciso colocar simples pacote, ponto, não, porque eu coloquei o from. A ponto função bar. Então, o que tem nessa função bar? Olá, função bar dentro do módulo A chamando. E agora eu quero ver no módulo B tem uma função full. Então, o que a função full faz? Olá, função full do módulo B chamando. Então, eu posso também adicionar a esse arquivo init os seguintes comandos. Import, eu tenho aquele arquivo init, né? Eu posso colocar naquele arquivo init esses dois códigos. Import x simples pacote ponto .a, que é o endereço do módulo A, e o endereço do módulo B. Então, vamos ver. Eu separar. Split right. Vamos colocar aqui dentro do 27, né? Do 27, esse simples pacote, o módulo init. Então o A, como a gente falava, aqui é a função bar, né? O B, módulo B é a função full. E no arquivo init eu coloquei aqui agora init.py import o x27 simples pacote.a, que é o endereço dele aqui, né? Simples pacote ponto módulo A e o ponto módulo B.
E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, já que eu importei, né? Talvez eu possa colocar aqui, por exemplo, vamos lá, EX 27 simples pacote, que é aquele pacote lá que eu mostrei, né? Ponto A, eu entrei no pacote ponto A e depois eu vou ponto bar, eu quero acessar a função dele, ponto bar. Então executa a mesma coisa. Da mesma forma, eu colocar no simples pacote módulo B ponto full. Olá, a função full do módulo B chamando. Eu posso também importar. Import, lembram? EX27 simples pacote. Quero renomear esse negócio porque se ficar escrevendo EX é chato. Import simples pacote SP, não é de São Paulo, é de simples pacote. E aí importei. E eu quero agora novamente facilitar minha vida. SP, que é simples pacote, ponto A, ponto bar. Olá, a função bar do módulo A chamando. Ou SP ponto B ponto arquivo, função full. Olá, a função full do módulo B chamando. Ok? Agora podemos, já vimos aqui a função do init, que ele importa tudo mais aqui também, né? Nós podemos ir por um pacote mais complexo, que está lá no sounds, né? Então vejam aqui um pacote mais complexo aqui no, então vamos ver aqui, ó, não só do simples pacote, mas o pacote sound. Então você tem aqui effects, filters, formats. Esse effects tem diversos módulos, filters também tem diversos módulos, formatos, diversos módulos. Como eu falei, isso aqui são pastas com arquivos .py. Então vamos voltar aqui, como eu disse, são pastas EXSound, abro ela, arquivos com outras pastas, effects, filters, formatos. Veja que EXSound é um pacote e tem o arquivo init.py dentro desse pacote. Effects é um pacote dentro do pacote e dentro do effects tem que ter um init.py para aquele pacote ser chamado. E ele tem outros módulos dentro desse pacote. Da mesma forma, filters tem o init.py e outros módulos, e o formats tem o init.py e outros módulos. O que é, talvez você já consiga imaginar o que a gente vai avaliar aqui. Nesse init.py a gente vai colocar do sound, né? Então vamos aqui no arquivo do sound, init.py, diversos endereços, né? Então esse aqui é o effects, py sounds, dentro do effects, dentro dos filters, dentro dos formats, dentro do py exemplo 27 sound, esse arquivo init.py, nós vamos colocar aqui os endereços. Então, por exemplo, se eu quiser importar aqui do EX27 sounds.effects, então vem cá, EX27 sound, esse aqui, ponto .effects. Eu vou importar ele aqui. Ou então, from, do endereço atual, import, que é o endereço EX27, ponto, né, import effects. Eu vou importar esse pacote effects aqui. E aí você tem aqui um pacote 27 está sendo importado. EXSound está sendo importado, né? Quando você tem o init.py. Da mesma forma, então a gente vai imprimir aqui tudo que a gente está vendo. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, comentar, import EXSound, e vamos imprimir qual o resultado. Vamos lá.
import SXSound, e aqui não tem mais nada comentado. Então, ao imprimir SXSound, o que ele tem? Ele importa os effects, ok? O pacote formats está sendo importado. Vamos ver aqui. No effects ele fala o pacote formats está sendo importado, o pacote filters está sendo importado, o pacote karaoke.py foi carregado, módulo, né? O pacote effects está sendo importado, o pacote SXSound está sendo importado. Por quê? Por que esse monte de palavra? E não só o pacote SXSound está sendo importado? Porque dentro do pacote effects, né, nós temos aqui, ou aqui na pastinha, como nós já vimos, né, nós temos um outro arquivo init. E dentro desse arquivo init, nós decidimos importar from import, dois pontos aqui, porque já está dentro de uma pasta, dentro da outra pasta, importar formats. Então dois pontos aqui, porque eu saio da pasta effects, vou para trás dela aqui, né, e entro na pasta formats. Então aqui from, dois pontos, eu saio da pasta effects e saio dela e vou importar formats. E saio dessa pasta effects novamente, effects aqui eu saio dela, vou importar formats, igual eu mostrei aqui, né? E vou sair da pasta effects novamente, esses dois pontos aqui, e vou importar from filters. Então dentro de filters eu vou importar o arquivo karaoke, o módulo karaoke. Então aqui, e depois de importar isso aqui, você tem assim, o pacote effects está sendo importado. Quando você tem o pacote effects está sendo importado, então isso aqui foi a última mensagem, mas foi a primeira que a gente viu, né? O pacote effects está sendo importado. Então a gente importou o pacote effects, mas ele vai importar, sair do effects, e o effects vai importar formats. Então se a gente vai importar o formats, a gente vai ter que entrar dentro dele e vai ver o que tem dentro dele. Então veja que a gente vai importar o formats e depois nós vamos no filters. Então vamos dentro do formats, o arquivo de inicialização do format, e aí ele vai colocar assim, o pacote formats está sendo importado. Então ele coloca aqui, ó, o pacote formats está sendo importado. E depois a gente importou também o filters, lembra? Aqui, ó, o filters. Dentro de filters, o que o filters faz? O init do filters. O pacote filters está sendo importado. O pacote filters está sendo importado. O pacote filters está sendo importado. E aí, o pacote filters chamava dentro do pacote filters o módulo karaoke. Então, dentro do karaoke, você tem algumas funções, mas não chamamos nenhuma dessas funções do karaoke, mas essa aqui não depende de nenhuma função, que ele fala o módulo karaoke foi carregado, o módulo karaoke foi carregado. Então por isso que ele imprimiu todas essas mensagens aqui, porque são os endereços dessas pastas com arquivos init e com os arquivos de módulo de cada uma dessas pastas. Então quando a gente importa um package, né, um pacote, ele vai acessar o arquivo init, e dentro do arquivo init pode ter endereços para diversos outros pacotes e diversos outros módulos, inclusive, né? Então aqui, import x.sound, a gente não precisa mais. A gente importou o módulo karaoke, então a gente viu tudo isso aí. E para importar o pacote completo, ou então a gente poderia, por exemplo, vamos ver aqui. A gente poderia que no pacote x.sound, no subpacote filters, no módulo karaoke, executar a função 1. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Então vamos ver, só executar essa função 1. O name x.sound não foi. Eu precisava importar, né? Importar x.sound. Então importei o x.sound. Depois de importar o x.sound, eu chamei x.sound filters karaoke função 1. E ele foi imprime aqui, função 1 foi chamada. Ok? Mas o que a gente pode fazer? Ocultar isso aqui, né? Comentar. E agora eu quero recarregar o pacote completo e mostrar, carregar, importar tudo e mostrar tudo que tem dentro dele.
o reload é da função, na verdade é porque a gente já ocultou, na verdade, a importação do x.sound. Então a gente pode só importar, não vai ser necessário recarregá-lo, que o reload é de um pacote do Python. E então vamos tirar esse reload aqui, porque a gente vai precisar de recarregar ele. E aí é o seguinte, da pasta x.sound, que é essa pasta aqui, x.sound, tem tudo isso aqui, né? Eu quero importar todos os outros pacotes e todos os módulos que estão dentro desses pacotes. Ok? Quero importar tudo. E aí, então, importando ele, você tem aqui tudo está importado. E aí você tem aqui as funções, atributos dos módulos desse pacote, x.sound. Ok? Então é isso aí. Esse aqui é o conceito de packages, né? No Python. Beleza.